para o céu e o inferno, vamos ver aqui. Nós estamos no item 9 do capítulo 10 da primeira parte, né? Que é, na minha edição aqui, a página 132. Não sei aí de vocês onde que está. O capítulo 9 é Intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Esse é o capítulo, né? Capítulo 10, né? Capítulo 10. Capítulo 10, o item 9. Olha que a gente já vai acabar a primeira parte, hein? Depois a gente vai entrar na segunda parte, que tem a comunicação dos espíritos felizes, né? Dos espíritos em condições medianas, e assim vai. Que serviu de base para formar essa primeira parte. Isso? Todo mundo achou aí onde parou? Sim. Sim. Cida, Marta, Malu, Ale, Paula, Rô. Sim, achamos. Eu também estou na música clássica, viu, João? Achei. É isso aí. Estou ouvindo Chopin aqui. Isso. O fundo musical aqui é com Chopin hoje. Beleza, hein? Então, vamos lá. Do que trata esse capítulo até esse ponto no qual nós paramos aí na última aula? Esse capítulo fala que os fenômenos espíritas que estão ocorrendo no tempo de Kardec são iguais aos fenômenos espíritas de todos os tempos. Porém, as pessoas contemporâneas ali, à época de Kardec, no século XIX, vão dizer que, olha, esses fenômenos que estão acontecendo, eles têm por causa exclusiva a intervenção dos demônios. E essa ideia foi tão difundida que todo mundo esqueceu que Deus existe. Aí Kardec diz, olha, à luz da razão e da ciência moderna, e já tinha um período do iluminismo, muito progresso, comprovou-se de fato que esses fenômenos ocorrem por uma ação de inteligências ocultas, né? Porém, essas inteligências ocultas, elas demonstram estar, todas elas, assim como também é o que se percebe na natureza, numa escala de progresso única, em que há uma origem idêntica para todos e um destino também idêntico para todos nessa escala de progresso em que todos caminham. Porém, a opinião da Igreja, ao afirmar que só os espíritos, só os demônios se manifestam, se percebe que ela não tem acompanhado o progresso científico e também não tem acompanhado o progresso espiritual. E, de certa forma, então, a Igreja está ficando ultrapassada nas suas opiniões, né? Porque ela crê sempre que essas manifestações elas têm por causa o demônio com o intuito de enganar para mais à frente perverter. Ora, aí diz Kardec, essa ideia da Igreja tem por base a criação distinta dos seres. Os anjos criados como já elevados, os homens com um nível mediano, jamais podendo se tornar superiores, atingir o nível angelical, e os demônios, que são sempre demônios. Foram anjos que se revoltaram contra Deus, por ter sido Jesus, um homem, o elo que nos levará a Deus, né? E por isso eles afirmam que é uma manifestação exclusiva do mal, como se os demônios tivessem um monopólio da comunicação. Como se Deus desse o monopólio da comunicação aos demônios, não permitindo nem que os anjos da guarda exercessem o seu trabalho. Ora, estaria Deus, dessa forma, a abusar da confiança dos homens que nele depositam fé. Assim vê-se que, então, os demônios, pela opinião da Igreja, estão sempre a se manifestar juntos para seduzir quem esteja no bom caminho.
para desviar do bom caminho. Ora, mas vocês já foram observados essas manifestações que têm ocorrido de fato? Não. Mas, ao contrário do que vocês pensam, essas manifestações estão vindo para os que não creem em Deus, para os que estão perdidos, para os que estão viciados. E elas têm obtido grandes resultados, significativos resultados, trazendo-os à crença os descrentes, fazendo orar com fervor os que antes eram ateus. E diz Kardec, por que vocês estão falando de novos oráculos, como se fossem mesas, com pessoas dando a mãos e crianças? Qual o problema disso? Jesus não prometeu que iria derramar o seu espírito sobre toda a carne, independentemente das idades? E os apóstolos também não ensinaram e não utilizaram a mediunidade própria e alheia nos seus ministérios? Foi. Né? Foi. Ora, e o Espiritismo, ele não se assemelha, como se presume, à magia de tempos anteriores. Porque nesses períodos anteriores, a magia era utilizada, quer dizer, a comunicabilidade com os espíritos e algumas práticas falsas tinham por finalidade a obtenção de sorte, de fortuna, de fazer despertar nos outros o amor e de submeter os espíritos. Não é isso? Não, mas o Espiritismo não faz nada disso, né? As evocações são feitas para retirar conselhos moralizadores, para se continuar relações familiares e de amizade com aqueles que partiram. E ainda com a adição de alguns conceitos, de alguns ensinos, que é onde a gente parou aí, que é o que a gente tem que ver. Beleza? Então, vamos lá. O item 9, podemos começar? Sim. Então, vamos lá. Por meio dessas operações da magia moderna, vemos reproduzirem-se entre nós as evocações e os oráculos, as consultas aos mortos, as curas e os sortilégios que ilustram o tempo dos ídolos e os antros das sibilas, né? Quer dizer, das pitonisas, das médicas. Está entre aspas. Ele está reproduzindo o trecho em que a igreja critica as manifestações espíritas. Você está cortado. Onde que eu parei aí, que vocês ouviram aí pela última vez? Sibilas. De novo ficou sem som. Esse primeiro parágrafo, entre aspas, é a crítica que a igreja traz. Né? Certo? Beleza? Então, vamos lá. O que há de comum entre as operações da magia e as evocações espíritas? Primeira coisa, fez uma pergunta. Houve tempo em que se podia crer na eficácia de tais operações, da magia, que visava o quê? Onde que eu vou encontrar o tesouro? Como que eu faço que aquela pessoa esteja apaixonada por mim? Como que eu faço para obter sorte na vida? Eu queria submeter alguns espíritos para que eles ficassem sempre sob minhas ordens. Era o que pretendia a magia. Mas hoje essas coisas são ridículas. Escrito aí. Houve tempo em que se podia crer na eficácia, se podia. Mas hoje a gente sabe, todos sabem que isso é ridículo. Ninguém as toma a sério. Ninguém as toma a sério. Por que você vem falar que o espiritismo atual, que as manifestações espíritas atuais são idênticas à magia se ninguém crê na magia?
hoje em dia ninguém as toma a sério. E, além disso, o espiritismo as condena. As condena. Na época em que florescera a magia, era imperfeita a noção que se tinha sobre a natureza dos espíritos, geralmente tidos eles por seres dotados de poder sobre-humano. Ninguém os evocava senão para obter, mesmo à custa da própria alma, os favores da sorte. Então, essas são as finalidades, né? Os favores da fortuna, a descoberta de tesouro, a revelação do futuro ou os filtros. Que filtro? Beberagem com que se pretende despertar o amor, né? Mesmo que, esse M ponto, que ponto significa mesmo que, amavio, bebida. Então, bebe é isso aí para trazer a pessoa amada para perto de você. E tomava lá um chá de asa de urubu, de pena, de não sei o quê. Eu lembrei do meu tio que o povo chegava e vinha pedir essas coisas, né? Aí meu tio chegava e dizia o seguinte: você acha que se eu tivesse esse poder, se a espiritualidade colocasse esse poder aqui, tá? A minha afilhada estava solteirona, ela já tinha casado há muito. O povo pede cada coisa. Aí bebe um pouco aí de casco do pé da vaca, o rabo do porco, né? Pelo de rabo. Daqui a pouco está doente, não sabe o que aconteceu. Lá no mercado da tua terra tem bastante disso. Já tem, né? Pelo amor de Deus. Tem. O vero-peso está cheio. A magia, com seus sinais, fórmulas e práticas cabalísticas, tinha fama de fornecer segredos para operar prodígios, constranger espíritos a ficarem às ordens dos homens e satisfazer-lhes os desejos. Hoje sabemos que os espíritos são as almas dos mortos e não os evocamos senão para receber conselhos bons, para moralizar os maus e continuar as relações com os seres que nos são caros. Então, já se viu a diferença, né? A igreja está ignorando a respeito do espiritismo, comparando com coisas que ninguém mais crê. Eis o que diz o espiritismo a tal respeito. Item 10. Começa já falando o contrário do que crê a magia. Não há nenhum meio de se obrigar um espírito a atender uma evocação contra a sua vontade. Não há nenhum meio de fazer isso. Desde que ele seja, do ponto de vista moral, igual ou superior à pessoa que o evocar. Caso em que não terá nenhuma autoridade sobre ele. Então, primeiro ponto, eu quero evocar alguém, mesmo contra a sua vontade, essa pessoa evocada, esse espírito evocado, é do meu nível evolutivo ou superior ao meu. Posso obrigá-lo? Não, você não tem autoridade sobre ele. Então posso um inferior. Porém, se o espírito lhe for inferior, o evocado pode consegui-lo, desde que seja para o bem do espírito evocado. Porque, neste caso, outros espíritos o ajudarão. Quer dizer, o espírito evocado é inferior a mim? É. Ele vem forçado? Depende. Forçado ele vem. Mas não porque você o evocou. É porque você o está evocando para uma finalidade boa. E, neste caso, para ele, não para você. E, neste caso, os superiores o trarão aqui, mesmo contra a vontade dele, porque redundará num bem para ele, para o espírito, não para o evocador.
Ora, então o evocador tem que ser bom de coração, porque ele deseja ajudar um espírito. Ora, se ele deseja ajudar um espírito que ele sabe de condição inferior ao dele, é porque ele tem afinidade com esse espírito. Ele o conhece, talvez seja da sua família, ou que ele já se manifestou antes algumas vezes e provocou no evocador e no grupo das pessoas que estão ali compaixão. Ele apareceu pela primeira vez, estava muito mal, as pessoas oraram por ele, e alguém no grupo ali se lembrou dele. E aquele pensamento foi o suficiente para evocar, ou de chegar também na cabeça do evocador e os superiores do dirigente da reunião, e os superiores, isso, vamos chamar ele de volta aqui. Por compaixão, vamos ver se ele melhorou. Não é alguém da família. Onde está isso? Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 10. Não pegaram aí o resumo? Não tem como você evocar alguém igual ou superior a você. Te falta autoridade. E o inferior pode vir constrangido, desde que seja para o bem dele, porque os superiores o trarão. Primeiro ensino. Então, já contrário à magia, que a magia queria submeter espíritos para ficassem constantemente sob a ordem da pessoa. Pelo amor, né? Sem noção. Para as evocações, a mais essencial de todas as disposições é o recolhimento. Quando se pretende lidar com espíritos sérios. Quer dizer, na falta de recolhimento, estaremos cercados, ainda que não queiramos, de espíritos não sérios. Mas o recolhimento é a condição essencial para que se aproximem os sérios e, portanto, se afastem os não sérios. Agora, acrescenta mais, o recolhimento é essencial. Com fé e com desejo do bem, tem-se mais força para evocar os superiores, elevando sua alma por alguns instantes de recolhimento. Então, se vai levar a alma, tem que fazer uma oração. No momento da evocação, o evocado se identifica com os espíritos bons e o predispõe a virem. Quer dizer, você também teve que ir a eles, porque pela oração, elevação da alma, você se identificou com as qualidades espirituais dos espíritos bons. Onde está isso? O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta 12. Né? Então, uma pergunta logo à frente. Isso foi o segundo ensino. Olha para... Sim. Aqui eu lembrei de um contexto. Vê se cabe aí. Aquele livro do Chico Xavier, Cartas de uma Morta. Você já ouviu falar? Não li, então eu não li, então eu vou falar a respeito da tua recordação. Tá. Então, olha só, tinha uma mãe, igual você falou, as mães, né? As mães. Estava lá ajoelhada, rezando pela filha. E a filha estava com problemas graves aí. E a mãe Encarnada? chorando. A filha encarnada. A mãe também. Se não me falha a memória, todas duas encarnadas. E a filha com problemas graves e a mãe orando por ela. E a mãe do Chico estava no plano espiritual com um mentor, estudando, aprendendo sobre essas coisas aí de vibrações dos encarnados. E a mulher em prece chorando ali copiosamente, fazendo a sua oração. E aí ele falou, olha, existem vários tipos de raios luminosos que emanam da mente dos encarnados. Cores diferentes, brilhos diferentes, luminosidades diferentes, que você vai aprender com o decorrer do tempo. E este que aí está, aí apontou para um dos raios, que era mais brilhante e mais claro. E mais expansivos, Exato, chegando mais alto. Exato, é o movimento de uma mãe.
Daí ele disse, se conecte a ele. Aí quando ela se conectou, ela viu tudo, soube o problema da filha, viu a mãe em prece chorando, ouviu tudo, as lamentações, o sentimento dela, tudo. E aí, pela mesma via, ela fez automaticamente, sabe, como por intuito, a mãe do Chico fez uma oração de consolo, disso, daquilo, e esse pensamento da mãe do Chico também foi por essa mesma via, chegou na encarnada que estava orando, e ela acalmou o seu coração. Com certeza, Com perfeitamente. certeza, né? Fluidos teledinâmicos, ela nem precisou vir, pelo jeito. Ela mandou de lá de cima, de onde ela estava, lá Exato. junto com o Chico, né? Ela estava lá de cima. Mandou fluidos respostas que acalmaram o pensamento e, por consequência, vai ter benefícios na própria estrutura fisiológica, nas células dela. Sim, sem dúvida. Fluidos teledinâmicos. Tem um exemplo disso no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que o espírito é o final de uma reunião mediúnica e o espírito muito alto ele não vem na reunião mediúnica. De lá, ele manda aos fluidos e o André Luiz, o Hilário e o Aulus estão lá naquela reunião mediúnica. O espírito manda uma mensagem a respeito da mediunidade que, pelo amor de Deus, muito elevado. Tão elevado que eu nem lembro direito. Porque a minha cabeça inferior não guarda tanta quando o conteúdo é muito superior, né? Então, ele manda os fluidos teledinâmicos e eles veem aqueles fluidos que ficam em volta ali da cabeça dela, superluminescentes, que veio de muito longe para finalizar a reunião mediúnica. Com certeza, possível total. Então, vamos lá, voltando aqui. Terceira explicação a respeito do espiritismo, para que as pessoas não confundam essas manifestações atuais com as antigas magias. Então, vamos lá. Nenhum objeto, nenhuma medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou repelir espíritos, pois a matéria não exerce qualquer ação sobre eles. Jamais um espírito bom aconselhará tais absurdos. A virtude dos talismãs nunca existiu, a não ser na imaginação das pessoas demasiado crédulas. Onde está isso? Livro dos Médiuns, segunda parte, né? Capítulo 25, 282, então é o mesmo item aí. Pergunta um pouco mais à frente, pergunta 17. Porque imagina a quantia de amuleto que se usava. Pelo amor de Deus. As crianças romanas, por exemplo, todas as crianças romanas, todas, usavam amuleto. Ora, se as crianças usavam amuleto, todo mundo está usando amuleto. E ainda, não são só romanos, é o mundo a usar amuletos, né? O amuleto romano era uma bula, chamava bula. Um disco redondo assim, para as crianças ricas, era de ouro. Então, um pedação de ouro aqui. Para afastar os maus espíritos, se utilizava a bula. Agora, quer dizer, não importa quem é a criança, não importou quem é o histórico dela, o que ela fez em vidas passadas, e somos nós a praticar todos os erros, né, na época romana. Basta usar um amuletinho que não tem espírito inferior ao lado. Meu amigo, isso aí não tem nada a ver, é o seu pensamento que atrai, né? É o que você fez em vida passada, tem um processo obsessivo. É a sua melhora que atrai os bons, né? Não são os amuletos, né? E os pobres usavam a bula de couro, né? As crianças romanas. Eles não têm dinheiro para comprar uma bula de ouro, não. Usa uma bula de couro e tal. Vai resolver. Ai, 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 ai. É claro que vamos fazer uma parte. A ideia primeira é destruir essa crença falsa. Agora, obviamente, nós sabemos, né,
que há espíritos vinculados a determinados objetos, né? Por recordação, ou, às vezes, preso mesmo aos objetos. Porque aqueles objetos, creem eles, que sirvam de conquista de uma felicidade futura. Como é o caso do livro Nos Domínios da Mediunidade, aquela moça que está ao lado do espelho, porque na vida anterior, o noivo, a família ia viajar para a França, e aí ele deixou com ela um espelho. E aquele espelho era a garantia da felicidade dela. Mas ele, lá na França, casou com uma outra mulher. Então, ela, mesmo que depois que morreu, ficou ao lado do espelho. E o espelho foi parar dentro de um museu. Lembram disso? Mas isso é outra coisa, né, gente? E você não usa o amuleto para a sua proteção. Inclusive, você sendo alguém bondoso, tendo conhecimento a respeito do espiritismo, você até pode ajudar aquela moça que está ao lado daquele espelho ali, né? Mesmo ela sendo desencarnada, porque o problema é de falta de conhecimento. Minha filha, não faça isso. Ele não vai vir atrás de você. Não permaneça ao lado do espelho. Você vai reencontrá-lo, sem dúvida. Porque, digamos, o que a gente faz de certo ou de errado, de omissões ou de ações, nos vinculam às pessoas. E somos nós que vamos resolver esses problemas. Então, é fatal que esse rapaz e a moça com quem ele casou lá na França se envolvam numa futura reencarnação com essa jovem brasileira desencarnada que está ao lado do espelho. Ou ele vai ser esposo dela, ou ela vai ser filha deles. Beleza? Ô, Júnior. Então, vamos lá. Sim. Deixa eu Mas isso é perguntar outra uma coisa. Não é mais ter proteção pelo objeto. Você tem que ajudar o espírito que está preso a alguma coisa. Vai, pode falar. No caso dessa mulher que ficou presa ao espelho, ela não tem nem noção do tempo, né? Pensa até que está viva, né? De repente, pensa até que está viva. Tá. O livro não esclareceu tanto, mas é capaz. Então, vamos lá. 4. Assim como o amuleto não te protege, não atrai os bons, nem repele os maus, isso é uma questão de reflexão e de amor, de nível moral. Também não existe nenhuma fórmula sacramental para a evocação dos espíritos. Não é repetindo alguns palavreados e fazendo alguns gestos que você vai evocar espíritos. Não tem nada a ver. Quem quer que pretenda indicar alguma forma, pode ser taxado sem receio de impostor, visto que a forma não tem nenhum valor para os espíritos. O que vale é o conteúdo mental e sentimental. Contudo, a evocação deve ser sempre feita em nome de Deus. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 27, item 203. Veio mais para trás, né? Então, faz uma evocação. Pede primeiro a Deus. 17, né? João. O que eu falei? 27. Viajei. Então, você evoca em nome de Deus. Deus, nosso Pai, permita que o Espírito, né, fulano de tal, que o meu anjo da guarda, faz em nome de Deus. 5. Os espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres. Quer dizer, vão marcar um local para a gente se encontrar no cemitério. Em horas inconvenientes, à meia-noite. São espíritos que se divertem à custa dos que lhes dão ouvidos. Né? Ele está se divertindo. Você está se divertindo. É sempre inútil e quase sempre perigoso ceder às tais sugestões. Né? Pode ser perigoso.
É inútil, sempre. Sempre inútil. E quase sempre perigoso. Quer dizer, vou marcar um local para a gente se encontrar, o Espírito de Deus, né? No cemitério, à meia-noite, aí outros daquela gangue estão influenciando bandidos para irem para o mesmo lugar. Você se fritou. Vai ser perigoso para você. Você se fritou. Ou faz você passar por um caminho ali. Inútil, porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. Né? Você não ganha nada sendo enganado. Perigoso, não pelo mal que os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode ter para os cérebros fracos. E, além de tudo, né, algum cérebro fraco se impressiona demais com aquilo que viu, com aquilo que ouviu, e fica com um enorme receio a ponto de perder, digamos, a realidade da vida, a se manifestar, né, de forma producente durante a vida. Onde está isso? O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25, item 282, pergunta B. Sexto ensino. Não há dias, nem horas, especialmente mais favoráveis às evocações. É na sexta-feira 13, à meia-noite. Não. Isso aí não favorece as evocações. Para os espíritos, isso é completamente indiferente. Como tudo o que é material. E seria superstição acreditar-se na influência dos dias e na influência das horas. Os momentos mais propícios, aqueles em que o evocador possa... Tá sem som, Malu? Travou, né? Travou. Ele travou. Uhum. Deve ter caído. Está travado. É. Vou avisar aqui pelo celular. Tá joia. Ele já caiu, Ali. Ele deve retornar. Imaginei que ele ia cair. Deu cair aqui, gente? Caiu. Essa internet, ela falha, né? Eu li todo esse número 6 aí, não há dias nem horas. Vocês ouviram tudo a respeito desse 6 aí? Ainda não leu todo, não. Todo não. Tá, Teve então vamos aqui. A parte ali, os momentos mais propícios. Isso aí não... Você estava nesse pedaço quando travou. Entendi. Então, os momentos mais propícios são quais? Não vai ser em função da hora, vai ser em função da pessoa. São aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais. Quer dizer, você tem que tirar da cabeça os assuntos do cotidiano. Esse é o momento propício à evocação. Não depende de hora, não depende de dia, das circunstâncias da natureza. Depende do estado mental do evocador. E ele tem que fazer uma prece, retirar da sua cabeça o assunto do cotidiano. Aquele que ele se acha mais calmo, de corpo e de espírito. Quer dizer, eu vou aqui fazer uma atividade física, eu vou evocar Santo Agostinho. Estou aqui numa esteira correndo a 20 por hora e vou evocar Santo Agostinho. Para! Não, tem que estar em recolhimento, né? Então, vamos lá. A crítica malévola
apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Mas o espiritismo não tem nada a ver com isso. Entretanto, se os que falam do espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e também, principalmente, a sua má vontade. Ele está falando coisas imaginárias da sua cabeça, por um coração escuro, pela má vontade com relação ao espiritismo. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência espírita, diremos que não há horas mais apropriadas umas que outras, como não há dias nem lugares para comunicar com o espírito, que não há fórmulas, nem palavras sacramentais, nem palavras ou fórmulas cabalísticas para evocá-los, que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação. Isso com relação às questões ritualísticas, né? Mas é sempre bom orar, que é inútil o emprego de qualquer sinal ou de um objeto material para atraí-los ou repeli-los, bastando para tanto o quê? Para atrair ou para repelir? O pensamento. Só o pensamento. O pensamento bom você repele o ruim e atrai o bom. O pensamento mau faz o contrário. E, finalmente, que os médios recebem deles as comunicações sem sair do seu estado anormal. Quer dizer, não precisa você entrar no estado sonambúlico e sair fazendo animicamente qualquer movimento anormal lá. Não. Os médios recebem as comunicações sem sair do estado normal. Tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa viva. Só o charlatanismo poderia emprestar às comunicações espíritas formas excêntricas e adicionar-lhes acessórios ridículos. Onde está isso? Que é o Espiritismo, capítulo 2, item 49. Em princípio, próximo agora... Travou de novo. Eu vi. Somente em casos raros e excepcionais. Sim. Volta lá. O futuro é vedado ao homem por princípio, porque você caiu de novo aí. Aí? Travou. Ah, tá. Então vamos lá. Em princípio, o futuro é oculto ao homem. Quer dizer, em regra, mas não é uma regra, digamos assim, rígida. A gente não fica sabendo do futuro. Qual é a exceção e por que da exceção? Somente em casos raros e excepcionais, Deus permite que seja relevado. Então, não falou o porquê. É agora. Por que Deus permite a revelação a respeito do futuro? Só falou que são raros os casos, e são excepcionais. Só falou da frequência, que é baixa, então. Por que, então, que é oculto? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. Porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela. Ou então tentaria impedir que acontecesse. Ou ia ficar, olha, isso aí vai acontecer mesmo, então eu não vou me mexer. Ou eu vou fazer um esforço descomunal para que não aconteça. Então, digamos, para evitar que o homem esqueça do presente e só fique vinculado ao futuro, é que nós não conhecemos o futuro. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas
até daquelas a que desejaria opor-se, os homens, né? Bom, essa é a razão pela qual, em regra, o futuro nos é oculto. E quando é que ele revela? Deus permite a revelação quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização de alguma coisa, em vez de dificultá-la, induzindo o homem a agir de modo diverso do que faria, caso não tivesse esse conhecimento. Beleza? Então, digamos assim, quando há uma necessidade para facilitar alguma realização, esse futuro é revelado. Mas é revelado a poucas pessoas, né? Aquelas que, digamos, têm condição de receber a informação mediúnica e trabalhar com ela. Por exemplo, o progresso da ciência, né? O cientista recebendo em sonhos algumas intuições para mostrar qual caminho a seguir para nos trazer progresso, né? Que em determinado prazo aquilo vira algo de benefício comum a todos. Beleza. E, às vezes, para que... E algumas coisas que o homem não dá muita atenção para as questões mediúnicas, e acaba ocorrendo o que não devia. Porque o que é o futuro? O futuro é o que deseja Jesus, né? Jesus é que traça o futuro nosso. Só que, nesta construção do futuro, nós somos coparticipantes. Nós somos coparticipantes. Ele vai nos levar à meta. Porém, em quanto tempo nós chegaremos na meta, vai depender também de nós, podendo a gente levar mais tempo ou menos tempo. Então, por exemplo, se as torres gêmeas em Nova York vão ser postas ao chão, como é que um médium sabe disso? Porque teve médium que afirmou, teve médium que pintou a queda das torres, teve médium que falou, mas não foram ouvidos. É simples. É simples, porque aquilo estava na cabeça de um grupo de pessoas encarnadas. Vamos derrubar essas torres. E de milhares de espíritos inferiores. Ora, o superior capta o pensamento deles. É fácil. Olha, captou o pensamento. Esse cara quer derrubar, eles querem aí derrubar a torre. Influencia esse médium, influencia aquele, para ver se eles falam e as autoridades tomam providências devidas. Mas ninguém está ouvindo a mediunidade. E aí a torre caiu. Mas não antes, sem que pessoas que devessem se afastar das torres e pessoas que devessem resgatar débitos pregressos com a queda da torre estivessem ali vinculados naquele local. Né? Entenderam bem? Então, não é muito difícil para um espírito superior saber o que trama os espíritos inferiores. Porém, dentro da lei de ação e reação, dentro da lei de resgate, existem mudanças para que não ocorra exatamente como desejam os inferiores. Caíram as torres, mas por eles queriam, talvez, vamos botar de forma um tanto exagerada, destruir os Estados Unidos inteiro. Então, o que ocorreu, com certeza, é menos do que eles desejavam. Né? Entenderam aí? Sim. Ô, Júnior, sim. Então, a gente pode inferir aí que, por exemplo, alguns que trabalhavam nas torres, de acordo com o estilo de vida que estavam levando, foram retirados desse momento aí, né? Sim. Porque eu vi depoimentos de gente que sempre chegava cedo, sempre estava no horário que a torre caiu,
e que justamente naquele dia perdeu o horário, o celular não tocou, alguma coisa aconteceu. Sim, com certeza, né? Os espíritos agem, não vai ocorrer, ocorre com alterações, né? Do que há da lei de ação e reação. E eles agem. Não, essa pessoa não vai morrer agora, não. Por exemplo, que ela paga. Tá. Por exemplo, ele estava programado para cair, né, junto com a torre, né, para falecer, aliás, junto com a torre. Sim. Mas a depender de como vem vindo a vida, naquele dia, não, o celular dele não vai tocar hoje. Com certeza. Lembra do livro que a gente estava estudando antes? Qual era o planejamento integral da Marina? Era que ele recebesse a irmã como filha? Não. Sim. Não, nem pensar. Mas isso ocorreu pela falta dela própria. Se ela não tivesse faltado, ela talvez estivesse casada com um homem que ela amaria e ele não fosse leproso. Né? O plano era outro, mas teve modificação de plano para agravamento, no caso dela, para outros de benefício. Né? Com certeza. Beleza? Então, o futuro, que é o futuro? O futuro é o que deseja Jesus. O futuro é o que deseja Jesus, mas a gente participa nesse vai e vem, né, desse futuro, levando em conta o que fizemos, porque o presente não é nada além de uma oportunidade de reparação do passado, e se estamos caminhando bem, o futuro se nos abre. Se não, o futuro será outro. Lembra de Emmanuel? E não aceitou Jesus, né? Achou que Jesus era um mago romano qualquer, uma fúria romana, uma daquelas 3 mulheres espirituais que vinha falar na orelha. Olha, Emmanuel não existe ainda, é Públio Lentos, né? Te prepara. Como você não aceitou Jesus, te prepara que o teu futuro não vai ter flores nesse caminho escabroso de espinhos que tu escolheste. Quer dizer, o plano dele era um, mas como ele não aceitou Jesus, agora, meu filho, agora o teu caminho é outro. Prepara. Pois não, Marco, pode falar. Já fugiu o pensamento. Quando eu lembrar... Não, já passou o momento. Outra hora eu falo. Tá bom, beleza. Vamos parar aí, né, gente? Falta 5 minutos, a gente faz a oração. Parou aí, né? Vamos começar aí os espíritos. Eu lembrei, sim. João. Pode falar. O seguinte, não estava exatamente programado a queda das torres, né? Foi permitido por Deus, sem dúvida. Sim, aconteceu porque Deus permitiu, né? Sim, aconteceu porque Deus permitiu. Mas também houve revelação mediúnica. Poderia ter sido diminuído em alguma coisa se as informações dos médiuns tivessem mais valor? Sim, mas isso, digamos assim, no mundo lá melhorado, seria assim. Mas são essas faltas de atenção para as comunicações mediúnicas, gerando graves problemas, que, sem dúvidas, estão atrelados à causa do passado, que vão levar, digamos assim, o homem, no futuro, à construção de um crédito maior à própria mediunidade. Que, na verdade, a mediunidade está sendo construída, né? O ideal seria o quê? Que todo mundo fosse médium, que recebêssemos todos nós, grandes comunicações do plano espiritual, com muita frequência, e manifestações espirituais muito significativas, como foi o aparecimento de Jesus depois dos 3 dias do martírio dele, da crucificação dele, fenômeno mediúnico maravilhoso. O plano espiritual quer mais que isso aconteça muito. Mas até que chegue nesse estado, a mediunidade vai caminhar
digamos, amadurecer com o amadurecimento dos homens. E esses erros do mundo em que nós estamos, pela falta de crédito da mediunidade, é um resgate e também serve para uma maior crença no fenômeno mediúnico. Beleza? A mediunidade a gente está construindo. E isso não tem como acelerar, porque envolve o comportamento moral humano, a sabedoria do homem e o seu grau de amor, percebe? Então, não vai bebendo essa água mediúnica aí que está aí. Por enquanto, é mesmo uma água mediúnica meio ruim, mas o que você vai fazer diante da sede? Você tem que beber o que tem. E vai decantando a água. É esses anos. E vai decantando a água. Um dia a gente vai ter fenômenos mediúnicos muito belos. Né? Muita frequência. É o que querem os espíritos superiores. Mas, às vezes, não dá. Não dá para fazer essa manifestação mediúnica elevada. Por quê? Porque eles sempre têm que contar com o canal, que somos nós. E o fluido dos homens está impuros. Os fluidos estão impuros. A água vai sair impura. Quer dizer, em vez de ter uma manifestação mediúnica elevada, pode ter uma manifestação mediúnica até danosa, porque os espíritos inferiores vão aproveitar aqueles fluidos inadequados. E, em vez de acontecer uma coisa muito sublime, ou não vai acontecer nada, ou é um pouquinho de coisa, não deu nem para ver o espírito comunicante, a pessoa se sentiu melhor, mas ninguém viu o espírito dando o passe. Ou, de outro caso, né? Acabou sendo nocivo. O médium sofreu pra caramba. E os encarnados também. Percebe? Porque o auxílio do plano espiritual conta com a nossa contribuição. Se o canal está sujo, a água é impura. Pode ser perigoso. Beleza? Então, quem faz a oração, gente? Alguém pode fazer a oração? Eu faço. Eu posso. Ah, então faz. Ai, Paula! Mas vamos sim agradecer de todo o nosso coração, da nossa alma, os benefícios que Jesus nos envia através da espiritualidade amiga, a esses estudos que nos esclarecem e que este esclarecimento nos levam para um caminho de um raciocínio das nossas atitudes, dos nossos comportamentos e principalmente dos nossos pensamentos. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos ampare, nos ajude na nossa evolução. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanha durante os estudos, que ilumine o pensamento de todos nós, principalmente do João, que nos esclarece as dúvidas que temos. Graças a Deus, Senhor. Obrigado por tudo, hoje e sempre. Obrigada, João. Tchau, meninas. Obrigado, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Tchau, tchau.